Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula de Química, nós vamos estudar um pouco sobre os átomos e compreender a evolução dos modelos atômicos. O átomo ele é constituído por uma região central, que é denominada de núcleo, que é rodeado por uma camada exterior denominada de eletrosfera, onde se localizam os elétrons. Mas, para chegar a essa definição dos átomos, foram realizados muitos experimentos para comprovar esse conceito dos átomos. E nós vamos estudar um pouco sobre isso. O que é um átomo? Para responder a essa pergunta, nós vamos voltar um pouco nas aulas em que nós tivemos em sala. Matéria. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que possui massa e volume e ocupa um lugar no espaço. A matéria é o material. A matéria ela é constituída por substâncias e as substâncias são constituídas por moléculas e as moléculas são constituídas por átomos. Para estudarmos a evolução dos modelos atômicos, nós vamos dividir esses modelos em dois tipos, modelos filosóficos e modelos científicos. Os modelos filosóficos são aqueles que são baseados na intuição e na lógica, não têm fundamentos científicos. Já os modelos científicos são aqueles em que são realizados experimentos para comprovar cientificamente as teorias. Quem foi que citou os modelos filosóficos? Foi Demócrito e Leuspo e Aristóteles. Para Demócrito e Leuspo, eles defenderam a ideia de que a matéria era composta de pequeníssimas partículas, que essas partículas eles denominaram de átomos. Essa teoria foi apenas através da intuição e da lógica. As primeiras ideias sobre a constituição da matéria. Demócrito e Leuspo citaram o princípio da divisibilidade, onde eles foram buscar a origem da palavra átomo. Então, vamos pensar um pouco. A é prefixo de negação e tomo significa divisível. Se eu tenho uma junção de negação, não e divisível, eu tenho o quê? Não divisível. Então, o significado da palavra átomo é indivisível. Mas Aristóteles veio com a teoria dos 4 elementos. Todos vocês lembram quais são os 4 elementos? Água, terra, fogo e ar. Para Aristóteles, toda matéria seria formada pelos 4 elementos. Foi então que nós denominamos essas teorias como modelos filosóficos. Vamos partir agora para os modelos científicos. O primeiro modelo científico que nós vamos estudar é o modelo atômico de Dalton, onde eles diz que a matéria ela é constituída de átomos que são partículas indivisíveis e indestrutíveis, onde esses átomos são partículas maciças. E para Dalton, cada tipo de átomo seria de determinado tamanho. O modelo atômico de Dalton foi considerado também como a teoria da bola de bilhar, onde ele compara essa partícula maciça, indivisível e indestrutível com uma bola de bilhar. Avaliando o modelo atômico de Dalton, Thomson propôs seu modelo atômico, onde ele identificou o quê? Ele experimentalmente verificou a existência de partículas negativas, que são denominadas de elétrons. Então, o átomo ele deveria então ser formado por uma esfera de carga elétrica positiva, onde estavam incrustados os elétrons para neutralizar essa carga. Então, nós temos aqui uma esfera com carga elétrica positiva e incrustado nessa esfera nós temos elétrons, que são as cargas negativas. Esse modelo atômico de Thomson, ele foi denominado também como modelo do pudim de passas. Então, o número de elétrons seria tal que a carga total do átomo seria 0. Avaliando o modelo atômico de Thomson, Rutherford fez seu experimento. E ele verificou o quê? Ele baseou-se na experiência da dispersão da radiação alfa
por uma lâmina fina de ouro, onde no centro ele disse o quê? Que a maior parte da massa do átomo se encontrava em uma pequena região no centro, que ele denominava de núcleo. E ao redor desse núcleo, onde ele tinha carga positiva, que é onde estão os prótons, na região ao redor estavam os elétrons, que esses elétrons eles estavam em movimento. Então, para Rutherford, o átomo é uma estrutura praticamente vazia e não uma esfera maciça, como foi citada por Dalton. E ele é constituído por um núcleo, onde esse núcleo ele é muito pequeno, com uma carga positiva, onde se concentra quase toda a massa do átomo. E os elétrons, que são as cargas negativas, estavam em movimento em volta desse núcleo. Então, para Rutherford, o átomo seria um sistema semelhante ao sistema solar. Por isso que nós dizemos que o modelo proposto por Rutherford é o modelo planetário. Bohr, estudando e avaliando os trabalhos de Thomson e Rutherford, ele deu continuidade a esses trabalhos e aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford. Onde que foi que Bohr avaliou? Que os elétrons movimentavam-se ao redor do núcleo em trajetória circular, que ele chamou de camadas ou níveis de energia. Cada um desses níveis possui um valor determinado de energia, que é o que nós chamamos de energia quantizada. Então, apenas algumas órbitas seriam permitidas aos elétrons e cada órbita correspondia a um nível de energia bem definido, onde os elétrons podem saltar de uma órbita para outra ao absorver ou emitir energia. Essas camadas ou esses níveis, eles foram divididos em 7 níveis de energia, que são o que nós chamamos de as camadas de K, L, M, N, O, P e Q, onde nós mais adiante vamos estudar um pouco mais sobre esses níveis de energia e ver essa distribuição desses níveis de energia, certo? Vamos revisar um pouco agora. Aqui nós temos apenas os modelos científicos, não estamos revisando agora os modelos filosóficos. Como eu citei, os modelos filosóficos não têm fundamento científico, então vamos lembrar agora os modelos científicos. Foi o modelo de Dalton, onde ele é, vamos dizer, comparado à bola de bilhar, onde Dalton afirmava que os átomos da mesma substância eles eram idênticos e eles eram indivisíveis e indestrutíveis. Depois nós temos o modelo atômico de Thomson, onde o átomo ele é neutro. No núcleo nós encontramos cargas positivas e os elétrons, que são as cargas negativas, que é o modelo do pudim de passas, onde ele diz que a esfera ela é positiva e incrustada nessa esfera nós temos os elétrons, que são as cargas negativas, certo? No modelo de Rutherford, que é o modelo planetário, ele diz o quê? Que o núcleo ele é denso, pequeno e que os elétrons orbitam o núcleo atômico. No modelo de Bohr, nós temos os níveis de energia, as órbitas estacionárias e a quantização da energia, ou seja, cada camada teria uma quantidade de energia, que é o que nós denominamos de modelo nuclear. A estrutura atômica básica que nós vimos, que nós falamos todo o tempo que nós falamos dos modelos científicos, nós falamos de elétrons e falamos de prótons. Então, os elétrons eles estão na eletrosfera, são as cargas negativas. No núcleo nós vamos encontrar os prótons e os nêutrons. Os prótons são as cargas positivas e os nêutrons as cargas neutras, certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima!